Nosso protagonista, Akihito, seguia seu caminho pela academia como de costume, mas algo naquele dia parecia diferente. Seus instintos diziam que algo estava fora do normal. Foi então que notou uma garota agindo de forma estranha, com um olhar distante e inquieto. Sem hesitar, Akihito decidiu se aproximar dela e, sem pensar duas vezes, subiu até o topo do prédio. Sua voz soou firme e segura, tentando transmitir determinação. Queria impedir que qualquer tragédia acontecesse, além de tentar animá-la. Enquanto falava, comentou sobre sua aparência, dizendo de forma discreta como a achava atraente. De repente, a garota se lançou em sua direção e ambos ficaram frente a frente. Ela explicou, com uma calma fria, que suas ações eram desnecessárias e que não precisava de intervenções. Então, sem aviso, Mirai materializou uma espada feita de sangue e a cravou no peito de Akihito. O choque foi imediato, mas ele, ainda surpreso, perguntou se ela não poderia apenas ir embora e parar com aquilo. Mirai, atônita, não conseguia compreender como Akihito permanecia vivo após perfurar seu coração. Ele, por sua vez, questionou a forma como ela conseguira invocar aquela arma tão singular. Dias depois, Akihito se encontrava no clube de literatura com Mitsuki, que tentava sugerir ideias de livros para ele. Nada do que dizia parecia convencê-lo, e ambos ouviram barulhos vindos do quarto ao lado. Mitsuki levantou a hipótese de ser Mirai, e Akihito confirmou. Não podia ser ninguém mais. Pediu desculpas e foi até lá, fingindo ignorar a garota. Mirai tentou se aproximar sorrateiramente, mas tropeçou em uma pilha de produtos de limpeza e caiu. Akihito a percebeu, ajudando-a a se levantar e perguntando, com uma mistura de curiosidade e reprovação, o que ela fazia ali. A garota tentou alegar coincidência, mas ele a desmentiu, lembrando que já havia notado seu comportamento antes. Ela sempre o seguia, aparecendo em todos os lugares onde ele estava. Mirai, por fim, afirmou que não importava quantas vezes o ferisse. Ele não poderia morrer, pois era imortal. Surpresa, a garota comentou sobre o espanto que sentia ao ver alguém possuído por um Yomu resistir a ferimentos tão letais. Akihito explicou que não era possuído, apenas meio Yomu, o que permitia que seus ferimentos cicatrizassem rapidamente. Apesar disso, Mirai admitiu estar intrigada com ele, pois, como guerreira do mundo espiritual, seu dever era enfrentar Yomus. Akihito, achando inútil continuar aquela conversa, voltou para seu amigo, explicando que nada havia mudado em relação a Mirai. Quando Mitsuki sugeriu que ele permitisse que Mirai fizesse o que quisesse, ele recusou. Embora imortal, ainda sentia a dor dos ferimentos, algo que não era nada agradável. Ele não conseguia entender por que a garota insistia tanto em estar com ele. Mitsuki, por sua vez, recomendou cautela. Seu clã, poderoso e influente entre os guerreiros espirituais, observava Mirai de perto, e ela, como filha do líder, aconselhava que mantivessem distância. Mais tarde, enquanto pensava em sair da aula, Akihito viu Mirai por perto e perguntou por que ela continuava tentando persegui-lo. Ela apenas respondeu que se certificara de que ninguém mais estava por perto. Intrigado, ele quis saber quem ela realmente era, já que nunca tinha visto alguém capaz de controlar sangue à vontade. Mirai invocou sua espada novamente e revelou a história de seu clã, amaldiçoado e praticamente extinto pelas guerras de poder. Ela era a última sobrevivente capaz de manipular o sangue dessa forma. Akihito ficou surpreso, e a garota pediu que ele se preparasse para lutar. Ele, no entanto, começou a correr tentando escapar enquanto Mirai o perseguia furiosa. Apesar da perseguição, ele conseguia manter alguma vantagem lançando objetos para atrasá-la. No fim, Mirai entrou em uma sala de aula atrás dele, procurando-o por todos os cantos. Quando se aproximou de um armário, este caiu sobre ela, arremessado por Akihito. Exausto, ele perguntou o que ela buscava com tantos ataques, pensando que talvez fosse hora de desistir. Mas Mirai se levantou, pronta para continuar a luta. No mesmo instante, uma das janelas quebrou, e um Yomu apareceu entre os dois. Surpresos, eles viram um professor chegar e derrotar a criatura com força. Antes de sair, a mulher pediu a Akihito que chamasse a equipe de limpeza, e em seguida começou a perseguir o Yomu. Mirai perguntou sobre a identidade da guerreira, e Akihito explicou que se tratava de Shizuko, uma das mais renomadas guerreiras espirituais da região. Mais tarde, Akihito se encontrou com Mirai enquanto comiam. Ela confessou nunca ter derrotado um Yomu antes, algo que o surpreendeu, considerando sua condição de guerreira espiritual. Ele entendeu então o motivo de tantos ataques. Inicialmente, ela acreditava que ele era um Yomu, e ao perceber sua capacidade de regeneração,
decidiu usá-lo como treino. Ela também comentou não entender sua própria insistência, já que ele não poderia morrer. Akihito lembrou que, embora imortal, a dor dos ferimentos era real e desagradável. Além disso, explicou que os Yomos poderiam possuir corpos humanos, tornando-os difíceis de lidar. Mirai permaneceu em silêncio e se afastou, deixando-o confuso e pensativo sobre suas intenções. No dia seguinte, Akihito encontrou Mitsuki no refeitório, o que o surpreendeu. Ela explicou que precisava falar sobre algo importante. Ele deveria manter distância de Mirai, pois o clã observava atentamente a garota. O líder do clã, conservador e rigoroso, recomendava que ele não se envolvesse com ela, ao ponto de até deixar de frequentar o clube por alguns dias. Akihito, no entanto, afirmou que não havia motivo para preocupação, já que não poderiam eliminá-lo por ser imortal. Mitsuki, sussurrando, disse que tudo seria mais fácil se ele pudesse morrer. Horas depois, Akihito percebeu que Mirai ainda o seguia e perguntou o que ela planejava naquele dia, querendo conversar. A surpresa foi evidente no rosto dela. Pouco tempo depois, ambos estavam em um parque, após comprar algo para comer. Ele perguntou se havia algum motivo específico para ela estar ali. Mirai apenas respondeu que, mesmo que houvesse, não revelaria. Nosso protagonista começa a tentar entender o que poderia estar acontecendo com Mirai. Ele achava estranho que ela insistisse em comer fora de casa e suspeitava que algo estivesse errado em seu apartamento. Mas quando pergunta, Mirai garante que tudo estava normal em sua casa. Aproveitando a deixa, ele pergunta se havia algum Yomo no apartamento dela, lembrando que não seria estranho, já que essas criaturas são atraídas pela energia de guerreiros espirituais. Isso deixou Mirai visivelmente nervosa, e ela rapidamente respondeu que algo assim seria impossível. Mesmo assim, ele não se dá por satisfeito e questiona por que ela não abandona sua posição como guerreira espiritual se não gosta de lutar. Mirai suspira e admite que já tentou, mas o sangue que carrega não permite que deixe de ser uma guerreira espiritual. Ele entende perfeitamente, pois também não pode mudar sua própria natureza. Então, ele explica que irá acompanhá-la até sua casa para lidar com o problema de uma vez por todas. Quando chegam ao apartamento, o protagonista percebe as luzes piscando e a água se comportando de maneira estranha. Mirai segura firme sua espada e começa a atacar uma marca na parede, determinada. Mas em segundos, pedaços de pano começam a subir do chão, e ele observa, atônito, enquanto um Yomo se forma bem no meio da sala. Naquele instante, ele tem uma lembrança perturbadora de si mesmo no campo, com as mãos cobertas de sangue. Voltando à realidade, ele vê Mirai enfrentando o Yomo, cortando-o ao meio com precisão. A criatura, entretanto, se move rapidamente, planejando escapar. O protagonista lembra que primeiro precisam destruir o olho do Yomo para eliminá-lo de vez, e eles saem juntos em busca disso. Mirai usa todas suas habilidades e técnicas de guerreira, mas o Yomo se protege com areia, cegando-a momentaneamente. Quando o monstro é mais rápido que ela, ele se esconde novamente. Concentrando-se, Mirai percebe o ataque surpresa do Yomo, que usa sua elasticidade para tentar pegá-la desprevenida. Ela então aproveita o poder de seu sangue para movimentar sua espada com força, cortando o Yomo e derrubando-o no chão. Prepara-se para perfurar seu olho, mas hesita por um instante, e o monstro aproveita para escapar. O protagonista insiste que não podem deixá-lo livre, mas Mirai recusa-se a continuar lutando. Ele lembra que, se não o derrotar, ela não conseguirá coletar o dinheiro necessário para comer e pagar suas dívidas. Com isso, Mirai retoma a perseguição. Uma vez afastada do protagonista, sente-se segura e retira um anel, liberando seu poder. Sua espada lança gotas de sangue que queimam o Yomo ao toque, imobilizando-o. Ela hesita por um instante. Lembranças dolorosas vêm à tona, mas o protagonista lembra que ela precisa finalizar o monstro antes que seja capturada. Com força renovada, Mirai desce sua espada e destrói o olho do Yomo. O corpo da criatura se desfaz, deixando apenas uma pequena pedra. O protagonista a parabeniza e sugere que leve a pedra a Ayaka, que lida com essas transações. Observando a fraqueza de Mirai, pergunta se ela está bem. Ela garante que sim, explicando que é apenas o efeito da anemia ao usar seu poder de sangue, e recomenda que ele mantenha distância, já que esse poder pode ser perigoso até para um imortal. Sem se preocupar, o protagonista segura sua mão e a enfaixa, agradecendo pela ajuda e proteção que recebeu. Aproveita a oportunidade para convidá-la a se juntar ao seu clube de literatura, lembrando que seriam apenas 3 e que ela não ficaria sozinha.
Mirai recusa, preferindo ficar isolada, e cai exausta no chão, adormecendo após tanta luta. No dia seguinte, ele vai à casa dela e depois segue para a loja de Ayaka. Chegando lá, encontram um estúdio, e uma garota chamada A abre a porta, cumprimentando o protagonista e explicando que Ayaka ainda dorme. Mirai, surpresa, questiona como A pode falar com um Yomo sem problemas. A explica que, embora seja um Yomo, nem todos são iguais. Existem diferentes tipos e raças. Mirai, ainda desconfiada, é convencida quando A mostra seu certificado da Associação de Guerreiros Espirituais. Ela compara a situação com a compra de partes de animais por humanos, explicando que algumas raças de Yomu vivem entre eles e trabalham ao lado dos guerreiros espirituais. Isso acalma Mirai um pouco. Pouco depois, Mitsuki chega e o protagonista decide apresentá-la a Mirai. Eles caminham juntos em direção à academia, e ele pergunta a Mitsuki se pode convidar Mirai para seu clube literário. Mitsuki se chateia, lembrando que já havia respondido sobre isso. Mais tarde, durante o intervalo, ele coloca comida na refeição de Mirai e pergunta por que ela não quer se juntar ao clube, mas ela segue andando sem responder. Então ele decide subir ao telhado para falar com Jirome, que o reconhece e assume que ele veio para perguntar algo. O protagonista confirma e conta que recentemente encontrou um Yomo muito agressivo e quer entender o motivo. Jirome questiona se Mitsuki o enviou, e ele nega imediatamente. Jirome se afasta dizendo que ele não é obrigado a responder, deixando-o confuso. Mais tarde, ele vai à loja de Ayaka, pois Mirai não apareceu na aula. Chegando lá, ouve Shizuko negociando o preço de um Yomu que expirou, embora ele tenha sido muito agressivo, o que chama a atenção do protagonista. O professor sai rapidamente para atender uma ligação. O protagonista pergunta a Ayaka sobre uma nova garota chamada Mirai, e ela confirma, explicando que espera que não tenha havido problemas com a barreira espiritual que Mirai colocou para proteger-se dos humanos, e que se ela é uma guerreira espiritual, deve estar bem. Ele então pede ajuda para localizar uma carta que sua mãe havia enviado, aparentemente sem conteúdo, mas que ele suspeita estar protegida por energia espiritual. A Kaka estende a mão e um holograma de sua mãe aparece, cumprimentando o protagonista. Ele fica constrangido, como de costume. Mirai e Mitsuki chegam à sala, aumentando seu nervosismo, e lembram que sua mãe foi uma grande guerreira espiritual, e seu pai também era um Yomo, explicando a razão de ele ter nascido com essa condição, algo que sempre lhe causou vergonha. Eles insistem que ele ouça o restante da mensagem, na qual sua mãe alerta sobre um Yomo especial chamado Sombra Oca, conhecido por atacar guerreiros espirituais. Ela explica que ele não possui corpo físico e é extremamente perigoso. 5 guerreiros morreram na última aparição. O protagonista entende que este é o motivo pelo qual o Yomo que encontrou foi tão agressivo. Yaka confirma também, explicando que esses seres costumam sentir hostilidade em relação aos mais velhos, mas rapidamente muda de assunto, lembrando que agora precisam analisar a pedra que Mirai conseguiu. Realizando seu ritual, conseguem avaliá-la, e ela entrega a Mirai 1000 ienes, o que a decepciona um pouco por ser quase nada, mas mesmo assim, ela convida nosso protagonista para jantar, reconhecendo a ajuda que ele lhe deu. Minutos depois, Mirai se sente completamente feliz, percebendo que estava usando até mesmo seu pouco dinheiro para lhe oferecer algo. Porém, ela deixa claro que quer que essa seja a última vez que fiquem juntos, explicando que ele deve se afastar dela, revelando que carrega um passado sombrio. Ela confessa que suas mãos estão manchadas de sangue por ter eliminado uma pessoa. No dia seguinte, Mirai enfrenta um Yomu pequeno e consegue cercá-lo com sua arma, prestes a eliminá-lo, mas não consegue completar o ataque. O Yomu tenta fugir, mas uma rajada de vento combinada com cortes de sua espada o destrói. Nesse momento, Mitsuki aparece no telhado, sugerindo que Mirai poderia ficar com a pedra, mas a garota responde que não quer sua ajuda, o que deixa Mitsuki surpreso, pois ela se afasta imediatamente. Enquanto isso, Miroko chega antes de Izumi, apresentando-se como um representante enviado pela Associação de Guerreiros Espirituais para investigar a Sombra Oca. Pouco se sabe sobre ela, e seu objetivo é compreender melhor os Yomu, seres que continuam existindo enquanto os humanos tiverem medo. Izumi, uma das líderes da facção, apresenta outra perspectiva, considerando os Yomu como monstros que devem ser exterminados. Nosso protagonista vai até a cafeteria, mas não encontra Mirai, então decide procurá-la em outro lugar
e a encontra em uma sala isolada. Ele pergunta o que ela está fazendo ali e comenta que Mitsuki lhe disse que ela havia derrotado um Yumo. Então ele oferece dinheiro a ela e se surpreende ao ver que eram 10.000 ienes. Inicialmente, ela reluta em aceitar, mas cede, percebendo que aquele dinheiro ajudaria a se sustentar por um tempo. Quando ele a convida para passar no clube mais tarde, Mirai recusa, lembrando-o de não se envolver em seus assuntos. Mais tarde, nos corredores, Mirai encontra Shizuku, que a cumprimenta discretamente e lhe fala ao ouvido. Ele sabe sobre a sombra oca e a avisa que ninguém deve confrontá-la, já que ela deve aparecer à noite. Enquanto isso, o protagonista conversa com Jiromi, tentando descobrir mais sobre Mirai, mas o rapaz diz que não sabe nada, embora note que ela parece esconder algo. Mitsuki surge nesse momento e distrai o irmão, entregando ao protagonista um bilhete pedindo que ele vá a um local específico mais tarde. No horário marcado, ele se dirige a um lugar isolado e encontra Mitsuki. Preocupado com a segurança do local, pergunta se há risco, mas a garota confirma que usou uma barreira para evitar interrupções. Ele entende que o encontro é importante, e de fato, Mitsuki revela informações sobre Mirai. Ela vai atrás da sombra oca. O protagonista já suspeitava disso, pois investigou através de sua habilidade de se conectar à rede e descobriu rumores sobre um clã amaldiçoado que perdeu todos os membros, restando apenas Mirai, que sobreviveu ao ser adotada por um guerreiro espiritual. A sombra oca também havia causado a morte da filha do homem que agora a adotou. Naquela noite, o céu muda de maneira estranha. Guerreiros espirituais percebem fenômenos que só eles conseguem ver, semelhantes aos efeitos do Yumo, mas permanecem imóveis, protegidos por barreiras, enquanto a sombra oca aumenta. Após algumas horas, o protagonista lembra-se de algo que seu parceiro lhe disse e vai até a casa de Mirai. Ela abre a porta e, sem pensar, ele diz que sabe que ela vai enfrentar a sombra oca. Suspeita que, para chegar até ali, ela precisou eliminar a filha de quem a adotou, carregando uma culpa enorme. Mirai, porém, apenas pede que ele saia, fechando a porta na sua cara. Horas depois, Mirai sai do apartamento e o protagonista a intercepta, perguntando aonde ela vai. Surpresa ao vê-lo ali, ela insiste para que ele vá embora, mas ele a adverte que não deve se aproximar da sombra oca, pois não conseguiria derrotá-la. Mirai responde que sabe, mas precisa tentar. Frustrado, ele pergunta o motivo, tentando detê-la. Surpresa, Mirai ouve atentamente enquanto ele conta tudo o que descobriu. Ela foi adotada pela família Inami, que a treinou para controlar seus poderes, tratando-a de forma diferente dos outros. Yui, filha de Nami, foi sua grande amiga e mostrou-lhe o mundo exterior. Mas um dia, a sombra oca atacou Yui, e Mirai, sem saber o que fazer, liberou seu poder, eliminando a menina por medo de morrer. O protagonista tenta convencê-la de que não deveria se sentir culpada, mas ela responde que ele não entenderia, pois sempre esteve sozinha, sem ninguém que a apoiasse. As pessoas até temiam tocá-la, acreditando que era perigosa. Então, ela se afasta rapidamente, e ele permanece refletindo sobre tudo o que ouviu. Minutos depois, os líderes dos guerreiros espirituais emitem alertas, orientando todos a evitar a sombra oca e proteger-se com barreiras. Mirai, no entanto, segue em direção à criatura, ignorando as instruções. Hiromi monta uma grande barreira para desviar o avanço da sombra, mas é atacada por Jus, que usa seu poder para tentar destruí-la. Mirai chega ao local onde esperava a sombra, confiando em sua espada de sangue contra o monstro sem corpo físico. Porém, alguém a ataca. Sakura. Surpresa, Mirai tenta se defender e percebe que sua espada não é suficiente. Ela luta para escapar, mas começa a perder força. Nesse instante, o protagonista surge, atacando Sakura e avisando Mirai que, na verdade, quem não compreende a situação é ela mesma. Mira não conseguia entender como ele tinha chegado até ali, mas o protagonista, com firmeza, ordenou que ele se levantasse. Ao perceber que estava impossibilitado, ele começou a se irritar, perguntando com voz tensa quem era aquela garota que aparecia naquele lugar. Mirai apenas respondeu que ele não deveria estar ali, enquanto Sakura surgia novamente, criando uma explosão gigantesca que bloqueava completamente a passagem atrás deles. Minutos depois, na cidade, Jiromi caía ao chão, exausto após tantas batalhas e depois de enfrentar inúmeros monstros. Nesse instante, Mitsuki chamou por ele, preocupada com o protagonista, já que não sabia nada sobre seu paradeiro. Ela prometeu que faria de tudo para encontrá-lo.
Enquanto isso, o protagonista avançava por um labirinto e explicava a Mirai que a sombra oca não apenas possuía corpos, mas também aprisionava as mentes daqueles que invadia. Era por isso que eles estavam presos naquele labirinto, sendo necessário encontrar uma saída. Ele também demonstrava sua frustração com Mirai por ter se precipitado e enfrentado o perigo sem planejamento. Mas, bem na frente deles, Sakura surgiu novamente, iniciando um ataque feroz. Os meninos começaram a correr, e quando uma das escadas foi destruída, precisaram buscar novas rotas. O protagonista ajudava Mirai a avançar, guiando-a sobre o que fazer à medida que o labirinto mudava constantemente. Após uma intensa corrida, encontraram uma porta, onde Mirai usou suas meias para distrair Sakura. Enquanto isso, o protagonista perguntou quem era a garota e por que os perseguia. Mirai explicou que se tratava de Sakura Nami, a irmã mais nova de Yui, e ele percebeu que a motivação da perseguição era vingança pelo que aconteceu com a irmã dela. Nesse instante, foram interrompidos pelo movimento dos trens que seguiam em direções diferentes. Mirai avistou Yui em um deles e correu de vagão em vagão até o último, onde não havia mais nada. Então, viram uma mão gigantesca impactando próximo deles. Tentando fugir, perceberam que o corpo que aparecia era gigantesco, o de Yui. O protagonista gritou para ela, sabendo que não se tratava da verdadeira Yui, mas sim de uma ilusão. Sakura apareceu novamente, impedindo qualquer ação do protagonista, pois queria que Mirai pagasse por suas ações, algo que ele não podia aceitar. Gritando que se tratava apenas de uma ilusão, ele pegou o anel caído da mão de Mirai e o lançou sobre Sakura, fazendo com que memórias de sua vida com Yui voltassem à sua mente. Nesse momento, Sakura se lembrou de como eram melhores amigas e até da morte de Yui, convencendo-se de que nada daquilo era real. O corpo de Yui começou a se transformar, revelando uma forma monstruosa, a verdadeira sombra oca. Mirai, com sua espada, preparou-se para lutar. Ela utilizou seu sangue para aumentar o tamanho da arma e, com um corte certeiro, perfurou o monstro. O corpo começou a inchar e, em segundos, explodiu, lançando uma rajada cegante que os transportou de volta ao ponto em que a sombra os havia consumido. Mira ordenou que o protagonista se afastasse, enquanto uma chuva de sangue ácido destruía tudo ao redor. O protagonista e Sakura se esconderam em uma caverna, onde a garota disse que aquilo era a maldição de Mirai. Sem avisos, desapareceu. O protagonista se aproximou de Mira dizendo que, mesmo que ela pensasse ser diferente, para ele ainda era alguém normal. Sem que percebessem, uma sombra atravessou as costas do protagonista, invadindo seu corpo. Mira observava, assustada, enquanto a sombra começava a dominá-lo. Ele lembrava-se de sua transformação anterior, e o medo era intenso, não querendo passar pelo mesmo sofrimento. Mesmo com dor, explicou que precisava enfrentar a situação, pois era a única forma de expulsar a sombra antes que tomasse totalmente o controle. Mira relutava em feri-lo, mas ele a lembrou de que era imortal e poderia sobreviver. Depois de tudo que ela havia contado sobre vingança, ele não podia desistir. Mira, então, aceitou a decisão do protagonista e preparou sua espada, atravessando-o completamente. Ele pediu que ela usasse seu sangue para espalhá-lo pelo corpo e expulsar a sombra. Inicialmente, relutante por saber do risco, ela acabou cedendo quando viu o esforço e o sorriso do protagonista. A dor que ele sentiu foi imensa, mas a sombra finalmente foi expulsa. Mirai, em seguida, lutou contra a sombra. Embora o monstro não tivesse corpo físico, ela acertava seu núcleo com força, cortando-o repetidamente até que desapareceu, restando apenas uma pedra. Assustada, correu até o protagonista, mas Jirome apareceu, impedindo-a de se aproximar e pedindo que mantivesse distância. Shizuko e Ayaka chegaram junto a ele e questionaram o protagonista sobre suas ações, sabendo das consequências, mas ele apenas respondeu que entendia os sentimentos deles. Jirome criou um escudo em forma de cubo ao redor do protagonista, enquanto Ayaka conjurava vários shikami de suporte. Explicaram a Mirai que ele era meio Yomo e, em perigo extremo, seu instinto Yomu despertava, sendo difícil de controlar. Sons estrondosos começaram a vir do protagonista, que se ergueu com uma explosão poderosa, tentando romper a barreira. Aka explicou a Mirai que o poder dele podia anular magia e que ela deveria ajudar Jirome a manter a barreira, ou outras medidas precisariam ser tomadas. Enquanto isso, esferas de fogo disparadas pelo protagonista queimavam partes da floresta. Shizuko tentou contê-lo, mas ele dissipava seus ataques facilmente. Jirome tentou novamente,
mas o protagonista destruiu sua magia, liberando energia que ameaçava a barreira. Um muro de terra foi erguido como defesa, enquanto outro bloqueio foi criado próximo à cidade. Mitsuki, em choque, observava o poder destrutivo que o protagonista liberava. Em segundos, uma enorme cratera se formou e todos os outros ficaram inconscientes, lembrando-a do que havia dito anteriormente. Ele nunca a entenderia, pois ela se via como um monstro. Naquele instante, ela percebe que apenas nosso protagonista poderia compreendê-la de verdade. Decidida, levanta-se novamente, sabendo que era responsabilidade dela detê-lo, e corre em sua direção. Nosso protagonista tenta contê-la com sua magia, mas Mirai não para. Ela o envolve em um abraço intenso. Apesar de tudo, ele consegue derrubá-la no chão e infundir seu poder mágico sobre ela. Um gesto que inicialmente parece proteger, mas aos poucos ele se tranquiliza e em questão de segundos recupera a consciência, voltando a ter seu corpo humano. Ao se erguer, nota os destroços da explosão e todos os danos causados, e a culpa começa a consumir seu coração, já que perdeu novamente o controle. Entretanto, Mirai se apoia em seu peito, chorando e pedindo desculpas, assumindo toda a responsabilidade. Alguns dias depois, nosso protagonista apresenta Mirai como a nova integrante do clube de leitura. Apenas Hiromi está presente, e Mirai se mostra ainda mais interessada ao descobrir que o clube possui livros raros e difíceis de encontrar. Enquanto Hiromi se preocupa com o atraso de Mitsuki, a mente de Mirai ainda revisita o poder que sentiu naquele dia, lembrando-se de como nosso protagonista perdeu o controle. Logo, Mitsuki chega à sala, se apresenta e cumprimenta Mirai, conversando brevemente antes de nosso protagonista sugerir que eles apresentem Mirai ao restante da família Noase. Em poucos minutos, chegam à mansão, deixando Mirai chocada com sua grandiosidade. Lá, conhecem Miroku, que saúda Hiromi e Mitsuki e explica que veio da Associação Mundial de Guerreiros Espirituais, responsável por reunir informações sobre a Sombra Oca. Ele menciona que precisa se ausentar e pede que cumprimentem Izumi, encarando nosso protagonista de forma que o deixa levemente desconfortável. Enquanto isso, Mirai se encanta, pois nunca encontrou alguém da associação antes, reconhecendo sua elite. Para Mitsuki, porém, a situação não é estranha, já que sua família supervisiona os guerreiros espirituais da região. Dentro da mansão, encontram Izumi, que lembra que quebraram regras ao enfrentarem a sombra vazia e que Mirai terá sua licença suspensa por 1 mês, não podendo coletar recompensas do Yomu. A garota se preocupa, pois precisa eliminar monstros para pagar seu aluguel e alimentação. Nosso protagonista comenta que o castigo é relativamente leve diante de tudo o que ocorreu, e Izumi alerta Mirai sobre o risco de pertencer a um clã amaldiçoado, explicando que muitos olhares estão sobre ela. Após pedir que os outros saiam para tratar de assuntos pessoais, Izumi conversa com Mirai por alguns minutos. Quando todos se reencontram, Mirai se sente culpada, mas nosso protagonista a incentiva, dizendo que não foi tão grave. Ele sugere que Mitsuki converse com seu chefe para apresentar Mirai, garantindo que ela tenha um emprego e não passe necessidade. Mitsuki aceita, e horas depois explicam a Mirai suas funções no trabalho. No momento em que a comida chega, Mirai não resiste e pega um pouco, enquanto Mitsuki brinca sobre sua mudança de atitude, notando que ela antes evitava se envolver com grupos. Mirai admite que a presença de nosso protagonista mudou sua forma de pensar, e Mitsuki entende, reconhecendo que ele é considerado perigoso por muitos devido ao seu poder, o que justifica a supervisão de sua família. De repente, percebem algo fora da mansão. Uma pessoa emana um poder obscuro e aparenta estar possuída por um homo. Mirai se aproxima para conversar com o homem e afastá-lo dos outros. Enquanto isso, Mitsuki cria uma barreira com sua magia. Quando Mirai usa seu poder, o Yomo é expulso do corpo do homem, que tenta escapar, mas atinge a barreira. Mirai segue o monstro e observa que ele espalhou o caos por muitos lugares. Com determinação, utiliza seu poder de sangue para explodir cada parte do Yomu, eliminando-o completamente. Mitsuki se surpreende com sua precisão, e Mirai explica que não poderia falhar, precisando ser mais forte. Nesse momento, Shizuku chega, desapontada por terem derrotado o Yomu que ela perseguia há dias, impressionada com a coragem de Mirai. A garota se arrepende, pois ainda não consegue vender a pedra, devido à suspensão de sua licença. Shizuku decide presenteá-las com uma refeição em agradecimento pela pedra. Mais tarde,
Mirai chega ao local de trabalho e se surpreende por ser o mesmo local onde se vendem pedras de Yomu. Ela é tranquilizada de que, devido ao evento da Sombra Oca, os guerreiros espirituais e monstros não aparecem com frequência, tornando o trabalho mais tranquilo. Yaka pergunta sobre nosso protagonista, e Mitsuki responde que ele não tem ido às aulas, sugerindo um resfriado. Ayaka acredita que o efeito vem da transformação poderosa que ele realizou, liberando enorme energia enquanto Jiromiki estava gravemente ferido. Horas depois, Ayaka e Ya se despedem para ir a um festival, deixando a loja aos cuidados das meninas. Enquanto fecham a loja, Mira questiona Mitsuki sobre sua ausência no festival. Ela responde que tem outros compromissos e, secretamente, sente-se sozinha. Eventualmente, decidem ir ao festival juntas, vestindo yukatas, o que excita muito Mirai, pois é sua primeira vez em um evento de lanternas. No local, testemunham uma discussão. Nosso protagonista reclama com Jiromi sobre estar ali, mas se impressiona ao ver as meninas, maravilhado com a cena. Todos se reúnem, aproveitam as luzes e conversam animadamente, sem se sentirem solitários. Dias depois, Mirai participa do clube de literatura, onde Mitsuki pensa em atrair mais membros para criar um livro sobre sua própria história, algo que nosso protagonista aprecia muito. Durante uma discussão, percebem bonsais na sala e logo notam que foram trazidos por Mirai, explicando seu interesse em livros especiais de jardinagem. Mais tarde, Mirai vai à loja Ayaka, onde lhe oferecem ser modelo para fotos e ganhar algum dinheiro extra, algo que aceita prontamente. Após a sessão, pergunta a Jaka sobre informações de algum Yomu de grande valor. Quando ele comenta que conhece um tipo de Yomu que não ataca humanos e que vale mais de 500.000 ienes, decide mostrar a localização e explica que o maior desses monstros está exatamente no terraço da academia. Imediatamente ele foge, deixando claro que isso permitirá que obtenham a recompensa, especialmente agora que sua licença foi devolvida. O protagonista, então, questiona Jaka se ela estaria escondendo alguma coisa, ao que ela responde que é como se fosse instinto, algo que muitos dizem ser fácil, mesmo quando esse tipo de Yomu é extremamente difícil de derrotar. Algum tempo depois, Mirai chega ao terraço da academia e se depara com o Yomu. Pela aparência do monstro, ela pensa que não será complicado derrotá-lo. Solta sua espada e avança devagar em direção à criatura, mas quando se prepara para atacar, ouve o grito do protagonista chamando-a. O susto faz com que ela hesite, alertando o Yomu, que dispara um líquido de cheiro insuportável. Tanto Mirai quanto o protagonista acabam cobertos e precisam tomar um banho para se livrar do odor. Mirai reclama, frustrada, por ter sido interrompida, mas ele explica que o Yomu é extremamente sensível à presença deles e que, se detectado, nenhum ataque seria eficaz. Ele reforça que devem pensar em um plano detalhado para derrotá-lo. Mesmo assim, Mirai não desiste. Em poucos minutos, está novamente perto do monstro, tentando algo diferente. Salta vários metros no ar, esperando que um golpe certeiro seja suficiente. Contudo, o Yomu percebe sua ação e lança o líquido novamente, frustrando ambos. Mais uma vez, voltam para casa cobertos pelo mau cheiro. Poucas horas depois, eles vão até Ayaka, onde Mirai tira algumas fotos para conseguir dinheiro e depois conversa com A e o protagonista, discutindo estratégias para derrotar o Yomu. O protagonista sugere que a chave é fazer o monstro baixar a guarda para um ataque por trás. No entanto, parece que o Yomu só baixa a guarda para garotas humanas que chamem sua atenção. Eles ponderam uma solução e decidem ligar para Mitsuki. Inicialmente ela recusa, argumentando que deveriam procurar outra pessoa, mas depois admite que, como Yomu, não seria útil de outro jeito. Eles acabam confiando nela para garantir que Mirai consiga algum dinheiro. Mitsuki concorda em ajudar, e no dia seguinte retornam ao terraço. Dessa vez, Mirai será a responsável por chamar a atenção do monstro, o que a deixa relutante. Ela se aproxima devagar e o Yomu a percebe, enquanto Mitsuki se posiciona perto da espada do monstro, aguardando o momento exato em que ele abaixaria a guarda. O protagonista incentiva Mirai, e o plano parece estar funcionando. Minutos depois, Mitsuki decide que é a hora de agir, enviando seu animal de estimação discretamente. Porém, ele acaba no chão, imóvel, e todos se preocupam, temendo que o animal tenha comido demais. Mitsuki então chama Jaki em voz alta, e o Yomu dispara um jato de líquido em sua direção. Mirai tenta aproveitar para atacar de surpresa, mas o monstro a impede, espalhando o cheiro novamente. Mais tarde, na sala do clube, eles precisam usar máscaras,
já que o Yomu marcou Mitsuki com feromônios especiais e o cheiro é insuportável. Mirai se sente desanimada, percebendo o motivo pelo qual o monstro vale tanto e questiona se conseguirão vencê-lo. Mitsuki alerta que não podem desistir, pois o cheiro só desaparecerá se o Yomu for derrotado, e reforça que precisam encontrar um jeito de eliminá-lo. Jiromi chega após ler a mensagem da irmã e também planeja se aproximar, mas o odor intenso o faz correr para o banheiro. Eles se reúnem mais tarde, usando todos os recursos possíveis para conter o cheiro, enquanto Jiromi explica que há uma estratégia mais eficaz envolvendo música. Mitsuki, cansada de ficar presa na esfera de plástico, insiste que devem derrotar o monstro. No retorno ao terraço, Mitsuki usa um escudo mágico para bloquear seu próprio cheiro, enquanto Jiromi toca a música indicada para distrair o Yomu. Mirai inicialmente se recusa a participar, mas Mitsuki lembra que não há alternativa. Eles tentam cantar para desviar a atenção do monstro, mas Mirai o faz de maneira desajeitada, e o Yomu os derrota novamente. Enquanto tentam se livrar do odor, Mirai sente que é impossível vencer e quer desistir. Mitsuki insiste que não podem ceder, pois precisam remover a marca dela, e o protagonista compartilha da mesma determinação. No final, motivados, decidem se preparar melhor para a batalha. Semanas depois, retornam ao terraço, confiantes, porém, percebem que não planejaram quem atacaria o Yomu primeiro, e mesmo distraído, não conseguem acertar um golpe por trás, sendo derrotados novamente. Paralelamente, Sakura enfrenta um Yomu que desperta lembranças de sua infância. Eles explicam sobre a sombra oca, extremamente perigosa para guerreiros espirituais fracos. Diferente de sua irmã, ela não enxerga os efeitos da sombra na lua, mas consegue derrotar o monstro usando seu poder concentrado na arma, cumprindo seu objetivo. Poucos dias depois, o protagonista conversa no clube com seus colegas quando Shizuko chega de surpresa. Isso o estranha, pois ela raramente aparece. Shizuko confirma que o assunto é sério e conta sobre Sakura, que investigou após os acontecimentos recentes. Descobre que Sakura provavelmente não é uma guerreira espiritual e que sua inscrição na academia foi aprovada. Ela alerta que Mirai poderia interceder para impedir a entrada, usando sua influência. Mirai pensa por um instante, mas em poucos minutos decide, junto aos outros, que não fará nada para impedir a inscrição. Mitsuki se surpreende, preocupada com possíveis ataques na academia. Mas Mirai explica que, se Sakura quiser atacar, fará isso fora da escola, então não haverá interferência, permitindo que tudo siga seu curso naturalmente. Só então ele percebeu que havia deixado algumas coisas na academia. Com isso, decidiu voltar rapidamente, enquanto as outras crianças o observavam, confusas com a saída repentina. Mais tarde, enquanto caminhava em direção ao seu apartamento, seu olhar foi atraído por luzes estranhas no céu. Ao longe, ele percebeu Sakura enfrentando uma gangue de maus. Quando conseguiu se aproximar, encontrou a garota inconsciente. Sem pensar duas vezes, tentou despertá-la. Ao pegar a arma que ela carregava, sentiu sua energia sendo sugada. De repente, atacado por alguns mous e mussus, ergueu a arma, que disparou automaticamente, eliminando todos os monstros ao redor. Surpreso, ele percebeu o verdadeiro poder da arma e quão devastadora ela podia ser. Horas depois, Sakura despertou, ainda confusa. O protagonista sentiu alívio ao ver que ela estava bem. Com um sorriso, ofereceu algo para ela comer, explicando que a havia trazido para seu apartamento depois de encontrá-la inconsciente. Curioso, perguntou sobre a arma, já que ao usá-la notara o quanto drenava energia. Sakura, então, contou que um homem lhe entregara a arma para cumprir seu objetivo, eliminar Mirai. Ela explicou que estava apenas emprestada, mas para conquistar seu objetivo deveria derrotar Mirai. Em seguida, pegou a pedra Yomu e a entregou a ele como alimento, explicando que era a chave para tornar a arma ainda mais poderosa, permitindo que realizasse o sonho de sua irmã de se tornar uma grande guerreira espiritual. O protagonista refletiu que parecia difícil dominar a arma. Quanto mais poderosa se tornava, mais exigia de quem a empunhava. Ele lembrava da dificuldade ao manuseá-la mesmo por pouco tempo. Sakura, porém, permaneceu em silêncio. Nesse instante, a porta foi tocada. Era Mirai, que veio visitar o protagonista. Preocupado, ele pediu que Sakura não fizesse nada imprudente, já que uma luta ali poderia destruir o apartamento. Conseguiu convencê-la a se esconder. Afinal, ela estava exausta demais para lutar.
Ao abrir a porta, o protagonista conversou com Mirai, que trazia alguns pertences deixados na academia. Ao notar sapatos espalhados na entrada, questionou com quem ele estava. Sakura ficou nervosa, sem saber o que responder. Mirai quis saber se era colega da academia ou alguém que ele conhecia. Sem alternativas, o protagonista explicou que era Sakura, que encontrara inconsciente na rua e decidira ajudá-la, cuidando dela enquanto se recuperava. Ao ouvir isso, Mirai ficou chocada ao saber que era ela. De repente, ouviram um barulho de vidro quebrando. Ao olharem pela janela, viram Sakura, que cumprimentou Mirai com frieza e saiu rapidamente, deixando ambos admirados. No dia seguinte, Sakura foi apresentada na mesma sala que Mirai. Algumas horas depois, o protagonista observava as duas meninas, atento para que nenhum conflito surgisse. Ele também observava Sakura durante as aulas de natação, lembrando-se das explicações sobre sua arma. Além disso, recordava como ela era antes, inocente e sem malícia, nos tempos em que moravam juntos. Mais tarde, o protagonista contou aos colegas do clube o que Mirai pretendia fazer. Todos concordaram, considerando melhor deixá-las resolver suas questões. Quando Mirai encontrou Sakura em um beco, começaram a lutar sem pensar. Mirai conseguiu bloquear os impactos da arma de Sakura e, usando seu sangue, lançou um ataque que a garota desviou por pouco. Observando com receio, Sakura viu como o sangue de Mirai murchava uma flor, sendo seguida por canos subterrâneos, onde Mirai explicou que descobrir que eliminar alguém não traz paz de espírito. Ela lembrou a Sakura que, ao eliminar a sombra oca, sentiu que a vingança não traria alívio e que não permitiria que ela carregasse essa culpa, lembrando que Yui não gostaria disso. Sakura, ao ouvir o nome da irmã, atacou furiosamente. O protagonista explicou a Jiromi sobre a arma de Sakura, mas ele não lembrava de sua existência. Avisou que se ela estivesse certa, quanto mais poderosa a arma se tornasse, maior o risco de consumir quem a usasse. Mirai, superando Sakura no combate, explicou que da última vez se conteve demais e que não poderia vencê-la se não fosse honesta. Ela ressaltou que, com seu poder, era impossível que Sakura se tornasse uma grande guerreira espiritual e que deveria abandonar esse sonho, prometendo honrar sua irmã. Sakura caiu, incapaz de segurar a arma, mas então a espada brilhou novamente, liberando um poder que começou a aprisioná-la. Gritando em desespero, foi salva por Mirai, que cortou o poder com sua espada, usando também seu sangue para libertá-la. Com esforço, Sakura conseguiu lutar contra o poder que a consumia, maravilhada com a proteção que recebia. Mirai destruiu completamente o poder e lembrou Sakura que sua irmã também tinha invejas e que ela não precisava ser igual a Yui, mas sim encontrar sua própria forma de deixá-la orgulhosa. As lembranças emocionaram Sakura, que começou a chorar. Mirai estendeu a mão para voltarem juntos, mas a garota recusou, afirmando precisar de tempo. Pensativa, saiu refletindo sobre tudo o que sofreram, até que segundos depois Mirai apareceu ao seu lado e sorriu, mostrando que ainda poderiam ser felizes se não perdessem de vista seus objetivos e as pessoas importantes. Minutos depois, Miroku chegou ao local da batalha e pegou a arma, certo de que não conseguiria enganar Sakura, mas contente por conseguir algumas pedras e musbras ocultas. Na mesma noite, Mitsuki ficou surpreso ao ver Isu, acordado tão tarde, observando pela janela a magia se espalhando pela cidade, enquanto Isumi anunciava que uma canção de ninar estava chegando, um período em que tudo parava. No dia seguinte, Mirao acordou Sakura para estudar, embora ela recusasse, pois havia se matriculado na academia para se aproximar de Mirai e prejudicá-la. Agora, sem intenções de lutar, estudar parecia inútil, mas Mirai não permitiu que ela ficasse para trás. Pouco depois, estavam na estação de trem, onde encontraram o protagonista. Mirai se surpreendeu, pois ele parecia ter dormido enquanto explicava o atraso. A professora alertou sobre provas importantes e incentivou a tirar dúvidas, avisando que ficaria indisponível nos próximos dias. Sakura comentou sobre ouvir a canção de ninar. Mais tarde, todos se reuniram em Ayaka, onde o protagonista recebeu uma carta de sua mãe com saudações. Apesar da vergonha, achou estranho o cuidado dela, alertando-o sobre arrulhar e a necessidade de se proteger. Ele explicou que a canção de ninar fazia os Yomos perderem grande parte da energia, tornando-os vulneráveis, perfeito para guerreiros espirituais enfrentarem inimigos que antes seriam impossíveis de derrotar.
Nosso protagonista não conseguia compreender o motivo pelo qual sua mãe havia feito aquele aviso. Ele então explica a Jekyll que sua mãe fala isso porque ele é Mitomu, e que ainda não se sabe quais efeitos poderiam ocorrer em um híbrido como ele. Não há certeza se ele poderia perder a imortalidade ou quais seriam as reações de outros guerreiros espirituais. Ele acrescenta que, por isso, deveriam permanecer extremamente atentos, já que poderiam tentar atacá-lo para testar esses limites. Poucos minutos depois, eles deixam o local, mas nosso protagonista sente que algo está diferente no ar, mesmo sabendo que a canção de ninar deveria começar apenas à meia-noite. Cada um segue seu próprio caminho de volta para casa. Hiromi, inclusive, se surpreende ao perceber que sua irmã partiu sem esperá-lo. Mesmo assim, nosso protagonista decide seguir sozinho e embarca no trem, viajando sem companhia. Enquanto isso, Mitsuki estava em busca de algo estranho quando percebe Miroko por perto. Ela o convida a entrar no veículo, pois há assuntos importantes que precisam ser discutidos. Conforme avançam pela estrada, Miroku explica que o que avistam no horizonte é um Yomo, uma criatura nascida do ressentimento humano, o mal transformado em monstro. Esse ser tem sido responsável por doenças, guerras e desastres naturais, por isso muitos o chamam de aquilo que está além do horizonte. Ele tranquiliza Mitsuki dizendo que naquele momento apenas uma pequena parte apareceu, não representando grande perigo, e que a associação investiga Yomos há muito tempo. Entretanto, ele revela que a razão de procurarem Mitsuki está ligada a suspeitas de que sua família possui informações que se recusam a compartilhar. Isso irrita Mitsuki. Usando seu animal de estimação, ela danifica parte do volante, exigindo que Miroko revele tudo o que sabe. O homem, visivelmente assustado, admite apenas que sua irmã Izumi é estranha e parece esconder segredos. Ele ainda comenta que a parte mais relevante são as informações sobre Midi. Durante sua investigação, ela descobriu que, após a perda de Yui, a família e Nami tentaram eliminar Mirai, mas foi Izumi quem a salvou. Mitsuki fica pensativa e pergunta a ele qual a relação disso tudo com o Yomu no horizonte. Quando se vira, encontra Miroku muito próximo e se assusta. No mesmo instante, Hiromi surge surpreso, posicionando-se entre eles. Ele então persegue Miroko até um veículo abandonado, iniciando uma briga. Segundos depois, uma explosão preocupa Mitsuki, e Hiromi reaparece para assegurar que ela está bem. Enquanto isso, nosso protagonista guarda na memória o medo que alguns meninos sentiram ao vê-lo vivo depois de um acidente. Ele acorda, assustado com essas lembranças, e encontra Izumi à sua frente. Ela o cumprimenta, mas apenas comenta que ele parece exausto e deveria descansar mais. Com isso, ela utiliza seu poder e o deixa inconsciente. Minutos depois, Ayaki o examina e informa às outras meninas que parece que uma doença está afetando-o, mas não é apenas a parte Yomu. Sua parte humana também apresenta sintomas. O maior problema é que, por ser um híbrido, ninguém sabe exatamente como agir. Ele é especial, e por enquanto apenas pede que Mira e Sakura descansem, já que ele passará a noite sendo cuidado por A e Ayayaka. As meninas, ao ouvir isso, não interferem e concordam em se retirar. Enquanto isso, Miroku conversa com alguém e anuncia que a isca está pronta, acrescentando que não permitirá que a família Nasse atrapalhe seus planos. Poucas horas depois, chega a meia-noite. Muitos guerreiros espirituais partem em busca de Yomos, aproveitando o evento para eliminar todos os monstros que encontrarem. Izumi também se junta à missão, deixando todos impressionados com seu imenso poder. Ela consegue eliminar grupos inteiros sozinha, tornando desnecessária qualquer interferência em seu campo de batalha. Por outro lado, Hiromi e Mitsuki conversavam sobre tudo o que havia acontecido, refletindo sobre o que Hiromi lhes contara. Izumi havia avisado para não confiarem tanto na associação. Apesar de tentarem descobrir mais, sua irmã não revelava muitos detalhes, e no fim, Hiromi começava a desconfiar que a associação e sua família não estavam em bons termos. Justamente naquele instante, eles recebem uma mensagem e sentem algo começar a tremer intensamente. Sem hesitar, saem correndo e veem um homo gigante escalando as casas próximas. Longe dali, Mirai terminava de comprar algumas coisas, perdida em pensamentos sobre os acontecimentos recentes. Sakura, percebendo a distração da amiga, comenta que notou que ela não conseguia se concentrar. Com convicção, diz que já entende a razão. Tudo isso era por causa do nosso protagonista, e que por isso seria melhor ela permanecer ao lado dele. Ao ouvir isso, Mira fica surpresa.
mas responde que não podia fazer nada por ele. Sakura rebate, dizendo que o importante não é isso, e sim a expressão de felicidade que Mira demonstra quando está perto do protagonista. Mira, refletindo, percebe que Sakura tem razão e admite que se sente realmente bem ao lado dele, pois se sente normal, algo que acontece desde o primeiro dia em que se conheceram. Ela percebe que havia esquecido sua origem em uma aldeia de sangue, enquanto Sakura apenas expressa sua alegria por ter conhecido alguém que a ajuda a se sentir melhor. Enquanto isso, Ayaka questionava Miroku sobre sua presença ali, esperando que ele não tivesse vindo para eliminá-los. Ele responde que precisou vir por obrigação e que seu objetivo também era levar o protagonista. Jaka, entretanto, insiste que ele precisa de um motivo válido para isso. Miroku apenas circunda o arbusto sem explicar o real motivo. Então Ayaka assume sua forma Yu e eles entram em combate. Surpreso, Miroku encara a força de Ayaka, mesmo sabendo que ela estava afetada pela canção de ninar. Ele afirma que ela não conseguiria vencê-lo, conseguindo destruir sua barreira, mas nesse exato momento, nossa protagonista aparece protegendo Ayaka, começando a se transformar sem perceber, enquanto Mira corre com a ilusão para ficar ao lado do protagonista. Poucos minutos depois, Mirai chega às instalações de Ayaka e se espanta ao ver o protagonista parado diante da janela. Ela percebe que ele estava inconsciente no chão em sua forma Yomo, confirmando que a transformação havia ocorrido. Enquanto isso, Hiromi e Mitsuki continuavam a enfrentar o gigante Yomo. Apesar dos problemas, conseguiram derrotá-lo usando ataques e habilidades combinadas. Izumi estava à frente de Miroku, que atirava sem conseguir causar dano algum, enquanto Izumi se protegia com seu escudo. Aproveitando a aproximação de Miroku, ela tenta atacá-lo com velocidade, e após várias tentativas frustradas, consegue aprisioná-lo em um cubo. Miroku desaparece dentro dele e reaparece atrás dela, explicando que se tratava de uma técnica chamada refração da luz. Sem pensar, ela arremessa sua arma e consegue feri-lo, fazendo Miroku desaparecer sem deixar rastros. Uma enorme explosão ecoa à distância. Mira tenta chamar o protagonista, mas quando Ayaka surge, entrega a garota a ela. Ao mesmo tempo, uma nova explosão acontece. Yakisumi chega, interrompendo o ataque do protagonista com um impacto ainda mais forte, ficando surpresa ao vê-lo sair rapidamente. Jiromi utiliza uma barreira contra o Yomo e pede à irmã que use seu poder para encolhê-la, permitindo a eliminação do monstro, o que eles conseguem após alguns segundos, surpresos pela dificuldade inesperada, já que deveria ser mais simples. Nesse momento, recebem uma mensagem de Izumi. Minutos depois, todos chegam à casa do protagonista, onde Mirai usa seu poder para abrir a porta, apenas para descobrir que ele não estava lá. Eles começam a se perguntar por que ele perdeu o controle, e Mira explica que, segundo Aka, a metade humana do protagonista enfraqueceu bastante, o que pode ter permitido que Sumita Yomo assumisse o controle. Sumi concorda totalmente, entendendo por que o protagonista não era tão forte e decidiu fugir da batalha. Enquanto revistavam o apartamento, Mira encontra um livro com informações sobre ela, incluindo seu aniversário. De repente, sentem um tremor próximo e rapidamente deixam a casa, seguindo em direção à floresta e à explosão. Em pouco tempo, chegam a uma grande cratera e têm certeza de que o protagonista estava ali. Jiromi ergue uma barreira e se pergunta se deveriam procurá-lo imediatamente, mas responde a si mesmo que não gostariam do que iriam ouvir. No momento, a única opção parece ser enfrentá-lo quando o encontrarem. Enquanto isso, Mirai ainda se encontrava em choque no banheiro, repetindo mentalmente as palavras de Izumi. Caso a parte Yomu do protagonista assumisse o controle, poderia eliminar a parte humana permanentemente. Se isso acontecesse, a canção de ninar terminaria e ele nunca mais seria humano, tornando-se um Yomu poderoso e imortal. Eles precisariam agir rapidamente para eliminá-lo enquanto estivesse vulnerável. Mirai, porém, se recusa a aceitar essa possibilidade. Sakura, vendo seu estado, percebe a dor da amiga e a abraça, tentando confortá-la. Mitsuki conversava com seu irmão, confusa sobre a missão que Izumi deu a Mirai. Jiromi entendia, já que mesmo durante a canção de ninar, o protagonista era extremamente poderoso, e apenas Mirai poderia detê-lo, justificando a missão. Mitsuki, no entanto, se recusava a aceitar algo tão simples, sentindo que tudo parecia estranho.
Jirome também percebe a estranheza da situação e vai até Izumi após seu relatório, relatando seu encontro com Miroku e questionando o motivo de ele ter trazido Mirai. Izumi confirma suas suspeitas de que o antagonista usaria a garota para algum objetivo e estranha o fato de o protagonista ter enfraquecido tanto, algo que só seria possível com o uso do poder de congelamento em seu corpo. Izumi não responde, apenas alerta que muitos nascem buscando a ruína da família. No dia seguinte, Mirai encontra Jirome no terraço. Ele pede que ela olhe para o horizonte, explicando que aquilo que não se sente falta pertence a alguém conhecido, ou ao que está além do que se vê. Mirai responde que esse não era o assunto que queria abordar, mas pede que, quando encontrar o protagonista, Jirome informe sua localização. Mais tarde, Jirome vai à biblioteca da família, certo de que seu irmão escondia algo importante. Ao ler um relatório sobre Mirai e o protagonista, se surpreende ao descobrir a conclusão da investigação de Izumi. O Yomo mais perigoso, capaz de destruir o mundo, estava dentro do corpo do protagonista, sendo conhecido como o monstro do além. Naquele instante, ele percebeu um ruído e notou que Miroku também havia entrado na biblioteca. Com sua arma em mãos, ele começava a absorver a energia da sombra oca, desaparecendo rapidamente sem deixar rastros no local. Enquanto isso, Mira segurava um pedaço de papel que usava para rastrear a localização de nosso protagonista e, em questão de segundos, conseguia localizá-lo. Ao vê-lo deitado sobre uma rocha, Jirome chamou por ela, perguntando onde estava. Ela respondeu que estava bem à sua frente, mas Jirome insistiu, questionando se o verdadeiro objetivo dela sempre foi eliminá-lo. Mira confirmou, mas naquele momento foi atacada, e Jirome ficou sem saber o que acontecera, enquanto Mirai liberava rapidamente seu poder e lançava ataques contra ele. Mesmo sabendo que nosso protagonista podia negar suas habilidades, Mirai tentava com todas as forças, tentando causar algum dano. Vários ataques falhavam, mas depois de alguns segundos ela conseguiu se aproximar. Mesmo vendo-o em forma humana, ela se obrigou a atravessá-lo com seus ataques, conseguindo causar ferimentos consideráveis. Enfurecido, ele recuou alguns metros, mas logo caiu no chão, exausto. No entanto, tudo o que ela podia lembrar era do protagonista e das palavras que ele havia dito, mantendo seu objetivo firme. Apesar do arrependimento, sabia que cumpriria o pedido dele e seguiria em frente. Então, com toda a pressa que pôde reunir, dirigiu-se a ele para tentar concluir sua missão. Alguns dias antes, Mirai recebera uma ligação de Izumi, algo inesperado já que não a conhecia, mas compreendeu sua missão e aceitou sem hesitar, seguindo em direção ao seu destino. Após a batalha, nosso protagonista despertou em sua cama, sentindo algo estranho enquanto recebia soro. Mira, feliz por vê-lo acordar, disse que prepararia algo para ele comer. Aproveitou para contar tudo sobre o que havia ocorrido e explicar como ele se transformara em Yomo. Muitos acreditavam que ele não sobreviveria à canção de ninar, mas, surpreendentemente, ele estava ali, embora sua regeneração estivesse comprometida e os ferimentos não cicatrizassem completamente. Mirai então o alimentou, e ele se espantou ao ver a geladeira cheia, lembrando-se de como antes tudo estava completamente abastecido. Nesse momento, Sakura apareceu, explicando que havia poucas coisas restantes em sua casa porque Mirai não o deixara desde a luta, permanecendo ao seu lado todos os dias. O protagonista ficou surpreso, percebendo que era verão e que ele estivera inconsciente por vários dias. Horas depois, seguiram para o clube de literatura, onde ele não encontrou nenhum colega. Mirai explicou que estavam de férias e provavelmente em uma piscina. Minutos depois, chegaram onde Sakura e Mitsuki relaxavam. Mitsuki, ao ouvir a voz do protagonista, exclamou surpresa, achando que ele estava morto. Ele respondeu que ainda estava vivo. Mitsuki pediu, em voz baixa, que ele não ficasse observando, pois era desconfortável, e que não a preocupasse tanto. Mais tarde, todos retornaram ao clube para ler um pouco, e Mirai comentou se ele não achava que o tempo estava passando rápido. Nosso protagonista, sem entender por que ninguém o visitara após acordar, sugeriu sair para jantar com Mirai, querendo compensar tudo o que acontecera. Isso deixou Mirai feliz, embora comentasse que ele deveria ter contado antes. Ele não compreendeu, mas Mirai explicou que tudo provavelmente terminaria quando a noite chegasse. Memórias do que ocorreu começaram a surgir nas janelas, deixando-o confuso. Mirai explicou que o Imu dentro dela era aquele além do horizonte,
capaz de destruir o mundo, e por isso ela recebera a missão de eliminá-lo. Apesar de sua determinação, não conseguiu cumprir a ordem e decidiu usar seu próprio sangue para eliminar o Imu dentro dela. O protagonista não entendia como tudo aquilo podia acontecer, mas Mirai explicou que era apenas um sonho e que parte do sangue restante em seu corpo enviava aquelas memórias. Ele acordaria logo e a atmosfera mudaria completamente. Com coragem, Mirai se despediu dele com um beijo e lágrimas, desaparecendo em seguida. Ao despertar, ele não viu ninguém. Meses antes, Mirai encontrara Izumi e fora apresentada como líder da família Nazi, demonstrando seu poder amaldiçoado. Para Izumi, isso era perfeito para eliminar o alvo, o imortal Yomo, capaz de se curar em segundos. Durante dias, Mirai acompanhou o protagonista, vendo sua dificuldade de ser derrotado e aos poucos passou a compreendê-lo, parando de vê-lo apenas como um Yomo. Quando ele confessou sentimentos semelhantes aos dela, mesmo com recomendações de Izumi para se afastar, ele insistiu em tê-la no clube, frustrando-a em diversas ocasiões. Ao presenciar a sombra oca consumindo-o, viu seu sofrimento e não conseguiu eliminá-lo, optando por contê-lo. Depois da batalha, ele teve um encontro com Izumi, que exigiu explicações sobre a falha em derrotá-lo. Mirai apenas repetiu que não conseguira, e Izumi alertou sobre o perigo de deixar o Yomu livre. No festival, Mirai decidiu que iria eliminar o Yomu de além do horizonte, mas sem tirar a vida do protagonista. Izumi, sabendo que o Arrulo se aproximava, elaborou um plano para enfraquecer o Yomo dentro dele e aguardar o momento certo para que Mirai agisse. Ela então voltou a se encontrar com Mirai para confirmar se sua decisão estava tomada. Mira confirmou silenciosamente, e Izumi lhe entregou um papel que indicaria o caminho até o nosso protagonista. Ela sabia que, se quisesse salvá-lo, aquele era o momento certo. Mirai, por sua vez, começava a se preparar para partir, enquanto Izumi questionava se ele tinha certeza do que estava prestes a fazer, consciente de que o protagonista jamais permitiria que ela se sacrificasse em seu lugar. No entanto, Mira respondeu com firmeza que já havia tomado sua decisão e que não esperava que o protagonista a compreendesse. Sua vida era muito mais valiosa, e por isso ela se lançou em busca de salvá-lo. Enquanto isso, o protagonista permanecia confuso, incapaz de entender os motivos por trás da escolha de Mirai. Em um ponto distante, Mira observava a neve cair com intensidade e sabia que precisava localizar o núcleo daquilo que se escondia além do horizonte. Mais tarde, ela desviou de várias explosões que tentavam atingi-la, movendo-se com rapidez impressionante. Tentou atacar algo no céu, mas sem sucesso, sendo atingida por um estrondo que a deixou levemente atordoada. Enquanto isso, Mitsuki chegava acompanhado do protagonista, aliviado ao constatar que ela estava bem, mas imediatamente perguntando sobre Mirai. Pouco depois, encontraram Jiromi, que explicou que o protagonista havia estado inconsciente por 3 meses. A explicação era simples e dura. Sem seu poder regenerativo, o fato de ainda estar viva era praticamente um milagre. O protagonista, incrédulo, não conseguia compreender, acreditando que sua cura derivava do lado Yomu que possuía desde o nascimento. Quando perguntou sobre Mirai, Jiromi esclareceu que ela não estava mais ali porque havia usado todo o seu sangue para extrair o Yomu que se encontrava além do horizonte. Após isso, desapareceu junto com o monstro, não restando outra explicação senão sua morte. Nesse instante, o protagonista ouviu um barulho estranho e perguntou o que estava acontecendo, mas Jiromi se aproximou da janela, alegando que não ouvia nada. O som aumentou, e o protagonista percebeu que Jiromi não usava mais seu habitual cachecol, explicando que sempre o levava consigo por causa de sua sensibilidade ao frio, mas após aquele incidente não mais precisaria dele. Isso indicava um enfraquecimento, algo que já ocorrera com outros e que, supunha, estava ligado àqueles sons que podia ouvir. Mais tarde, reunidos para comer enquanto o protagonista devorava sua refeição, os meninos perguntaram a Jaka sobre os sons. Ela comentou que devia se tratar de algum tipo de conexão desenvolvida ao longo do tempo, por ter carregado aquele Yuo por tanto tempo. Determinado, o protagonista se levantou para falar com Izumi, mas Hiromi alertou que não havia sentido nisso. Já haviam conversado o suficiente enquanto ele estava inconsciente, entendendo seus motivos. O protagonista não conseguia acreditar que estavam conformados com a ideia de que Mirai havia morrido, mas Jiromi, irritado, afirmou que nada do que fizessem traria a jovem de volta. Nesse instante,
Izumi chegou e pediu para falar com o protagonista. Ele a acompanhou rapidamente, e ela explicou que o Yomu, além do horizonte, surgia a cada milênio no mundo humano, quando a malícia atingia níveis críticos, funcionando como uma forma de redefinir o mundo para o mal. Normalmente, nenhum humano sobreviveria a isso. Contudo, por razões estranhas, o protagonista, sendo híbrido, conseguiu resistir e se tornou imortal. Ele perguntou imediatamente por que Mirai havia sido escolhida, e Izumi respondeu que apenas um membro do clã amaldiçoado poderia derrotar aquele Yomu. Apesar de seus planos, havia um problema. Mirai se recusava a eliminá-lo. Foi necessário encontrar uma forma de destruir o Yomu e tentar salvá-lo ao mesmo tempo. O protagonista relutava em aceitar isso, mas Izumi explicou que não esperava que ela agisse por obrigação, apenas que cumprisse seu dever como membro da família Nasse. Salvar a humanidade. Graças a Mirade, Mirai estava em dívida, mas havia decidido agir por vontade própria, por ter encontrado algo mais valioso que a própria vida. Antes de partir, avisou que, ao acordar, o protagonista certamente ficaria chateado. Mais tarde, o protagonista caminhou até o apartamento de Mirai e encontrou apenas Sakura, que, furiosa, exigiu explicações sobre sua irmã. Diante do silêncio dele, disse que não queria vê-lo e ele voltou para casa, desapontado. Lá, ao verificar seu telefone, encontrou uma mensagem de Mirai e decidiu lê-la. Enquanto isso, Mirai seguia viva, lutando em outro plano contra o Yomu além do horizonte. A mensagem informava que havia sido escrita antes de enfrentar o Yomu. Ela expressava gratidão pelo sangue do protagonista, que antes julgava inútil e perigoso, e agora reconhecia que seu poder poderia salvar pessoas. Não apenas ele, mas a humanidade inteira. Ela o encorajava a viver plenamente, algo que partiu o coração do protagonista, ainda incapaz de acreditar que merecia isso. Enquanto isso, Miroku observava de uma estrada próxima, refletindo que Izumi acreditava que o Yomu havia morrido junto com Mirai, mas sabia que não era possível, pois se tratava de um monstro poderoso. Sob uma barreira, uma batalha enorme se desenrolava. Mirai continuava enfrentando o Yomu, decidida a testar a amplificação de seu poder. Ela acionou seu carro, e junto de sua arma carregada de energia, disparou um raio que atingiu uma esfera gigantesca no céu, rompendo a barreira e provocando uma explosão que assustou todos, que foram atraídos pela esfera. O protagonista também saiu e recebeu uma carta atingindo seu rosto, revelando que Mirai estava viva e precisava dele no clube de literatura. Enquanto isso, Mirai protegia uma versão do protagonista naquela esfera e buscava seu inimigo, subindo aos céus e observando algo impactar o mundo à distância. Hiromi e Mitsuki viram Yu se elevarem, e Shizuko chegou com eles. O protagonista também apareceu, confuso. Sakura perguntou sobre uma placa que convocava todos, e todos correram para o local indicado. Na sala do clube, ficaram chocados ao ver uma armadura gigante emergir de uma das salas. Quando o capacete caiu, o protagonista reconheceu sua mãe. Irritado, ele questionou o que ela fazia ali e por que havia reunido todos, alegando que Mirai ainda estava viva. Ela confirmou que Mirai não havia morrido e lutava na esfera contra o Yomu, mas alertou que se o Yomu vencesse, o mundo estaria condenado, pois o monstro obteria poder suficiente para destruir tudo em seu caminho. Nosso protagonista, ao ouvir tudo, olha para a mãe e pergunta como poderia salvar Mirai. Ela então aponta para uma pedra no chão. Quando ele tenta tocá-la, sente um choque elétrico que o faz recuar. A mãe explica que se trata da pedra que o Yomu deixou dentro dele quando Mira o perfurou. Se ele conseguir absorvê-la de novo e focar toda sua concentração, será capaz de se conectar com uma marionete que Mirai criou naquele mundo. É nela que ela está presa, pois colocou todos os sentimentos que tem por ele naquele mecanismo. Nosso protagonista fica confuso, sem entender como ela sabe de tudo, e diz que a mãe precisará explicar cada detalhe depois que salvarem Mirai. Nesse instante, Izumi aparece ao lado dele, questionando o que ele pretende fazer, lembrando que ele não é mais um híbrido imortal, algo que ele já sabe, mas ele responde que não importa, que a falta desse poder não o impedirá de proteger Mirai. Sem perder tempo, corre pelas ruas em direção à esfera gigante que ameaça colidir com seu mundo. Com o perigo se aproximando, ele concentra todas as suas forças e salta, tentando se conectar com a marionete ao mesmo tempo que ela sobe.
Finalmente, ele consegue atravessar a barreira entre os dois mundos. Ao aparecerem do outro lado, procuram imediatamente por Mirai. Ela está lá, espalhando seu sangue pelo chão com a espada, como se marcasse todo aquele lugar. Nosso protagonista pula com força, alcançando-a, e ambos caem sobre um solo gelado. Mirai ergue os olhos, surpresa, sem entender o que está acontecendo. Ele a cumprimenta com um sorriso gentil. Mirai, confusa, pergunta por que ele veio até aquele mundo, acreditando que seu sacrifício foi em vão. Ele, firme, responde que não pode aceitar isso, que não consegue imaginar sua vida sem ela. Sua existência perde sentido se ela não estiver com ele. As palavras deixam Mirai atônita, mas logo um estrondo anuncia que o mundo ao redor deles está prestes a ser destruído. Enquanto isso, Yomi questiona Yayo, a mãe do protagonista, sobre suas intenções com o garoto. Ela responde apenas com comentários sarcásticos, irritando Izumi, que finalmente a ataca com sua lança. Hiromi e Mitsuki chegam naquele momento, mas Yayo desaparece. Nosso protagonista corre ao lado de Mirai, perguntando como poderiam derrotar aquela esfera gigantesca. Mirai explica que o ponto fraco deve estar no núcleo do Yomu, que eles têm dentro de si, e que devem descobrir algo que o enfraqueça ou algo que ele odeie. Ele pensa intensamente, mas não consegue se lembrar de nenhuma estratégia concreta. Nesse momento, uma chuva de ataques de fogo surge sobre eles. Mirai bloqueia a maioria usando a espada e até cria um escudo com seu sangue, mas o último ataque consegue passar. Nosso protagonista estende a mão para impedir o ataque e, para sua surpresa, consegue. Eles percebem que a mão que tocou a pedra agora está transformada. Ele ainda possui parte do poder do Yomo. Mirai diz que essa é a única forma de eliminar o monstro. Miroku, surpreso, observa que o monstro ainda não foi libertado, mas Shizuku explica que isso se deve a Mirai. Izumi chega, e Miroku interrompe seu ataque, zombando da situação. Jiromi, Mitsuki e Sakura aparecem, dizendo que devem ajudar porque a arma de Mirai se tornou tão poderosa por culpa dela. Irritado com o número de oponentes, Miroku decide criar uma cúpula usando o poder da arma, confinando a luta apenas entre ele e Izumi. Enquanto isso, nosso protagonista encontra um veículo que os aproxima do núcleo e começa a dirigir, enquanto Mirai elimina os Yomos que tentam impedir seu avanço. Eles chegam perto do monstro, mas se deparam com um penhasco. Com esforço, conseguem atravessá-lo, retornando à superfície. Mirai diz que agora estão muito mais próximos do núcleo, mas são atacados de surpresa. Eles se esquivam, e Mirai sente a empolgação de enfrentar o monstro. Nosso protagonista observa surpreso a coragem dela, que salta em direção à esfera, usando todo o seu poder para destruir tudo em seu caminho, superando ataques de fogo e monstros gigantes. Finalmente, ela chega ao núcleo e crava sua espada com força, fazendo tudo ao redor se desintegrar e cobrindo a esfera do monstro com uma camada vermelha. Dentro da esfera, Miroku pergunta a Izumi o que planeja, pois o Yomu mais poderoso logo devastará o mundo. Após a explosão, nosso protagonista desperta e vê Mirai inconsciente, mas segura. Formas humanas surgem, amedrontadas, representando memórias que não querem ser apagadas. Miroku se irrita ao ver que os irmãos de Izumi ainda usam seus poderes para quebrar a barreira que ele colocou. Zombando, questiona a pressa de Izumi, mas ela o repreende, lembrando que ele não pode julgar quem tem parte de Yomo. Ele ri, mas ela mantém seu orgulho humano, determinada a não destruir o mundo. Ela atravessa Miroku, que explode tudo ao redor, mas todos permanecem ilesos graças ao escudo criado pelos garotos. Nosso protagonista continua vendo figuras ao redor e sente medo por Mirai. Ele a acalma, explicando que os Yomos são a personificação dos sentimentos humanos, arrependimentos e ódios que eles carregam. Ele pede que se concentrem nas mudanças que trouxeram para suas vidas e na felicidade que encontraram. Ao abrir os olhos, percebem que apenas milhares de Yomos permanecem. Mirai aceita sem hesitar a missão de eliminá-los, e juntos começam a usar seus poderes. Apesar da dificuldade, começam a derrotar os monstros, confiantes de que podem superar qualquer obstáculo, lado a lado. Poucos segundos depois, eles percebem que não estão sozinhos. Ayaka também está ali, ajudando-os a enfrentar diversos Yus. Com isso, continuam a usar suas habilidades e poderes sem restrições, destruindo todos os monstros e obstáculos que surgem em seu caminho. Alguns minutos mais tarde, conseguem eliminar tudo que estava à vista,
restando apenas milhares de pedras espalhadas pelo terreno. Exaustos depois de tanta batalha, nosso protagonista observa surgir uma mão gigantesca, mas consegue detê-la. Ele entende que aquilo representa seus próprios sentimentos, escondidos por tanto tempo: medo, desespero e arrependimento sobre quem ele era, sempre tentando se curar por causa de sua natureza. Agora, porém, é o momento de aceitar tudo de uma vez. Quando uma versão dele mesmo aparece, ele percebe que esses sentimentos sempre fizeram parte dele, e decide que não permitirá que voltem a surgir para ferir outras pessoas. Reunindo toda a sua força, ele confronta aquela versão, lembrando que sempre foi o híbrido imortal e que tudo que existe é parte dele. Uma grande explosão de luz envolve o local, e nosso protagonista cai novamente no chão. Ela observa a cena e tenta se aproximar, mas sente sua perna se fragmentando. Consegue então ligar para ele pedindo que vá até ela. Ainda sem entender o motivo, ele obedece, corre até ela e começa a chorar, feliz por tudo que aconteceu, explicando que o Yomu, além do universo, retornou ao seu corpo e que, por isso, o lugar desaparecerá, levando-a consigo. Ela responde que isso é impossível, mas vê seu corpo desaparecer aos poucos. Entre lágrimas, Mira agradece por tudo que ele fez, afirmando que não se arrepende de tê-lo conhecido ou de se apaixonado por ele. Ele tenta abraçá-la, mas ela some no nada, restando apenas seu anel no chão. Nosso protagonista salta para pegá-lo, caindo de volta em seu mundo enquanto tudo ao redor desaparece. Dias depois, a vida volta ao normal. O Yomu, além do horizonte, está novamente dentro dele e ele continua sendo o híbrido imortal. O mundo permanece em paz. Embora algumas mudanças tenham acontecido, Miroko desapareceu e Jiromi foi escolhido como o novo chefe da família, algo que aceitou com orgulho, apesar de ter várias perguntas para fazer à irmã. Nosso protagonista tenta retomar a rotina no clube, mas sente que algo falta, pois foi ele quem mais perdeu com a ausência de Mira. Um futuro construído pelo sacrifício dela parece injusto, mas é o que ele está vivendo agora. Com o passar dos dias, ele se sente vazio e percebe que uma parte dele nunca mais voltará. Ao olhar para o anel de Mira, chora silenciosamente. Enquanto tenta continuar sua vida, ele sabe que a luz sempre lutará contra as trevas. Um dia, saindo das aulas e observando o anel, percebe que ele desapareceu de sua mão. Surpreso, tem um pensamento repentino e corre com todas as forças até o telhado da academia. Lá, encontra Mira novamente. Ao vê-la, nosso protagonista aproveita a chance para confessar tudo o que sentiu. Ela se vira, chorando, sem entender o motivo, enquanto ele não sabe se foi o destino ou seus próprios sentimentos que os reuniram. O que ambos têm certeza é que a história deles não termina nesse reencontro. Ainda há muito para descobrir. E assim termina este resumo.